Para que eu? Esse é o tema que nós escolhemos para essa série de mensagens, porque trata de um assunto de suma importância, de toda relevância na nossa vida. Qual é o sentido da nossa existência? Para que eu existo? Para que eu vivo? E nós temos até insistido em tratar desse assunto, em colocar essa pergunta, porque cremos que é essencial obtermos resposta, uma resposta clara, que de fato alinhe a nossa vida e produza um sentido, uma direção, um propósito no nosso viver. O que nós não podemos é viver simplesmente por viver, caminhar sem direção, uma sucessão de existência diária, sem sabermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde que nós estamos indo. Portanto, temos insistido em que essa pergunta tenha a sua resposta. E esse é o desejo de Deus. Deus quer realmente que nós tenhamos resposta. E a Bíblia trata em muitas passagens desse assunto e chama-nos a atenção. E é uma passagem muito especial em Efésios, na carta que Paulo escreveu aos cristãos que moravam na cidade de Éfeso. E no capítulo 5 dessa carta, então, Paulo diz algo muito importante. Ele fala, portanto, no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, como vocês estão vivendo, não como nécios, loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. Então, nesta parte desta carta, Paulo nos adverte a pararmos, a pensarmos, a considerarmos, a darmos um pit stop na nossa vida e considerarmos como é que nós estamos vivendo. Ele diz, vede prudentemente como vocês andam, vede prudentemente como que vocês estão vivendo, para que vocês não incorram no erro de viver uma vida que é uma loucura, sem sentido, nécio, mas que a nossa vida, nosso viver, seja um viver sábio. E como já dissemos, o nosso dia a dia nos dificulta fazermos essa consideração com maneira criteriosa, de maneira profunda, de maneira bastante consciente, e mesmo porque nos raros momentos em que nós paramos para pensar na vida, não sabemos exatamente onde buscar, onde obter resposta. E acaba que vai ficando de lado e continuamos vivendo. E isso é extremamente prejudicial. Pode nos levar a um caos eterno, a uma destruição eterna. E certamente não é isso que Deus planejou e não é isso que Deus quer para nós. Por isso que a palavra aqui está nos chamando a atenção. Vejam, considerem prudentemente como é que vocês estão vivendo, para não viver como loucos, mas viver como sábios. E viver como sábios, conforme está no versículo 17, diz, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E é isso que nós nos propomos a estar aqui juntos, fazendo, considerando, buscando essa resposta na palavra de Deus, porque cremos que só Deus pode nos dar essa resposta e nos revelar qual é a sua vontade. E o versículo 16 também, ele merece a nossa atenção, porque aqui a palavra de Deus está nos dizendo, olha, remira o tempo, aproveita o tempo, não há tanto tempo disponível assim, não sabemos quanto tempo nós temos disponível para fazer essa consideração. E os dias são maus, são desfavoráveis, dias de muita preocupação, de muita ansiedade, de muito estresse, de muita violência. Então, de fato, os dias não são favoráveis a nós termos um viver sábio, mas é necessário que nós tenhamos
um viver sábio. E o viver sábio é o viver segundo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. E para nós conhecermos a vontade do Senhor, nós temos que buscar somente na sua palavra, na Bíblia. Não há outra fonte que nós poderíamos recorrer, a não ser a Bíblia. E quando nós empreendemos esta busca, com toda a humildade, com toda a dependência, sabendo que essa resposta não vai vir como fruto de inteligência, de perspicácia, de nada que seja da nossa capacidade, mente humana, então Deus vai nos revelar que a nossa história com Deus, o propósito de Deus, ele tem um princípio, ele tem um meio e ele tem um fim, como toda boa história. Uma boa história, uma história inteligente, ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem também um fim, uma conclusão. Então, o primeiro passo é nós irmos buscar o princípio da nossa história, ou da história que Deus quer ter conosco. E esse princípio está lá no livro de Gênesis, porque Gênesis trata do princípio, da Gênese, do começo da criação. E então, no capítulo 2, eu quero ler com você, no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos algumas informações que são importantes para nós conhecermos o que está no coração de Deus, quando ele decidiu criar o homem, o que sempre esteve no seu coração. Então, no versículo 7, nós lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui, então, esse versículo fala do ato da criação, do momento da criação, de como Deus criou o homem, usando como matéria-prima o solo da terra, o pó da terra, e a partir daí, então, Deus soprou imaginamos nesse boneco que ele fez, de barro, do pó da terra, ele soprou para dentro desse boneco o fôlego da vida, e o homem, então, passou a ser uma alma vivente. Mas o versículo 8 continua dizendo que Deus plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, no lado leste, e pôs nele o homem que havia formado. Então essa é uma informação muito importante, porque aqui nos diz que Deus, o próprio Deus, foi o jardineiro, e ele plantou um jardim para o homem viver. Isso já nos revela o sentimento de carinho, de amor e de cuidado que Deus tem no seu coração para com este homem que ele criou. Colocou o homem num jardim do Éden. Isso, o significado dessa palavra Éden é prazer, é alegria. Ou seja, Deus criou um ambiente totalmente favorável, propício, desfrutável para o homem, um jardim. Deus não deixou o homem num deserto, numa região inóspita, mas Deus colocou esse homem que ele criou com tanto amor em um jardim. O verso 9 continua dizendo: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, árvores bonitas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou o homem nesse jardim, supriu o homem com tudo que ele necessitava, um jardim prazeroso, belo, e colocou no centro desse jardim uma árvore muito especial, a árvore da vida, porque o fruto desta árvore iria propiciar ao homem uma vida eterna, uma vida especial, que o homem até então não tinha recebido. Mas Deus dispôs para o homem a árvore da vida, desde que fosse essa a sua escolha. Mas colocou uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore representava a rejeição do homem ao caminho de Deus, a união com Deus, a ligação com Deus em vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, representava a morte, porque nesse mesmo capítulo, no versículo 16, nós lemos: E lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a morte aqui é o desligamento da vida. Isso é o significado da palavra morte, separado, alienado da vida. Deus é a vida, a verdadeira vida. E comer da árvore do conhecimento do bem e do mal seria uma decisão do homem de se apartar de Deus, de se apartar da vida e entrar numa experiência de morte. Essa experiência de morte afastaria o homem da fonte da vida. Essa experiência de morte, esse ato de desobediência que infelizmente veio acontecer, levou o homem a voltar as costas para Deus e passar a trilhar um caminho de independência, levando o homem cada vez mais para longe de Deus, mais afundado, atolado no lamaçal da morte, que desemboca em uma morte eterna. Quando nós lemos o capítulo 2 de Gênesis, e também nós lemos no capítulo 3, o versículo 8, que diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui eles já haviam desobedecido à ordem de Deus e comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso eles passaram a se esconder da presença de Deus. Mas aqui o que nós vemos é que Deus passeava pelo jardim. Deus estava desde o início presente na vida do homem, para caminhar com esse homem, porque Deus criou o homem não para estar distante dele, mas para estar presente, unido a Deus. Infelizmente, o pecado da desobediência que veio através de um homem, Adão, se alastrou para toda a raça humana. E todos os descendentes de Adão, toda a raça humana que veio a existir segundo a imagem e a semelhança deste homem caído, Adão. Aí a história da humanidade continua. Muitos fatos importantes aconteceram. Deus tentou um novo começo através de Noé, que foi preservado, ele e a sua família, de um dilúvio que, segundo a Bíblia, acabou com a raça humana, com tudo que tinha na terra. E Deus então deu início com Noé, o repovoamento da terra. Mas logo as gerações que vieram depois de Noé já prosseguiram nesse caminho de afastamento, de distanciamento de Deus. Então cerca de 2000 anos se passaram até que surgiu um homem com quem Deus teve um novo começo. Esse homem se chamava Abraão. E a partir de agora, nós vamos então estar considerando a experiência desse homem com Deus. E vamos ver que a sua experiência com Deus tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com experimentarmos o propósito e a vontade de Deus. A minha oração é que Deus nos livre de um viver nécio, de insensatez, de loucura, que é um viver para nós mesmos, no egoísmo, no egocentrismo, um viver voltado as costas para Deus, mas que Deus nos leve a um viver sábio, que é um viver segundo a sua vontade. Que essa vontade nos seja claramente revelada e assim possamos ter uma vida de plena satisfação e alegria, tanto para Deus quanto para nós também. Amém.